Olá, alunos! Eu sou a professora Marília Ronsen e nós vamos para mais uma aula de Química. Lembre sempre de marcar sua presença no link lá no Classroom. Se você está assistindo a aula pela televisão, faça as atividades e entregue na escola, ou faça as atividades através do Classroom. Vamos fazer a retomada do que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Então, na aula passada, nós falamos sobre poluição térmica no ambiente de trabalho, sobre as pessoas que estão trabalhando em altas temperaturas e como isso causa problemas para a saúde e para o trabalho em si. Falamos também sobre entalpia de formação, que é a quantidade de calor absorvido ou liberado para se formar um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão a 25 graus Celsius e 1 atm. Aprendemos também a fazer o cálculo da variação da entalpia de formação das substâncias, onde a gente faz a diferença entre a entalpia dos produtos e dos reagentes. A aula de hoje, aula 19, os nossos objetivos são reação de combustão, vamos aprender o que é uma reação de combustão, os tipos de combustão e como a gente calcula a entalpia de combustão. Reação de combustão. Uma reação de combustão é caracterizada pelo consumo de um combustível, isso é, o material gasto para produzir energia na presença de um comburente, que costuma ser o gás ou oxigênio. Então aqui nós temos uma reação de combustão. O nosso combustível é o etanol, o comburente é o oxigênio, que produz dois produtos, dióxido de carbono e a água, o vapor de água, e a energia térmica, que é a função mais importante da combustão. Aqui nós temos um triângulo de fogo, que está muito presente nos manuais de combate a incêndio. Aqui ele mostra o comburente, combustível e o calor. E a ideia é que se você tira uma das partes do triângulo, ele deixa de existir. Se eu tiro uma das partes aqui, o fogo termina, o incêndio apaga. Os combustíveis eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Combustíveis sólidos, carvão, madeira e pólvora. Líquidos, gasolina, álcool, éter e óleo. E os gasosos, o metano, o etano, o etileno, o gás de cozinha que você tem em casa, por exemplo. O comburente, na vida real e nas combustões que a gente observa, na indústria também, a gente usa o comburente, o gás, o oxigênio. Em laboratório, em condições especiais, a gente pode ter como comburente o gás cloro ou o gás flúor. O mais importante da combustão é a energia gerada, o calor. Aqui nessa figurinha nós observamos o funcionamento de um motor. Então tem o combustível que já está na forma gasosa aqui, ele pega fogo porque a faísca acontece aqui na vela, a ignição, e os pistões do motor começam a se movimentar. Precisamos de uma fonte de energia externa para que a combustão funcione, a faísca. Agora eu vou mostrar para vocês uma experiência, uma reação onde acontece uma combustão sem faísca. Então a gente vai utilizar o permanganato de potássio, que é um medicamento que vende em farmácia e é usado para dar banho em pessoas que têm problemas de pele, irritações na pele. Vamos usar também glicerina, que é componente de muitos hidratantes e cosméticos por aí, ele tem a função então de hidratar a pele. Vamos juntar os dois e ver o que acontece na reação. E aí temos uma combustão sem faísca. O algodão estava presente ali só para alimentar o fogo e para que a chama fique maior, para que vocês pudessem observar aí. Vamos lá? Tipos de combustão. Combustão completa. A combustão completa é a que possui a quantidade de oxigênio suficiente para consumir o combustível. Ela apresenta produtos como o CO2, o dióxido de carbono e a água. Essa combustão que nós vimos na experiência é uma combustão do tipo completa, tem oxigênio suficiente e gera gás carbônico e água. Aqui na reação temos o exemplo do etanol e dois produtos, dióxido de carbono e água. Quando eu tenho uma combustão do tipo incompleta,
Não existe quantidade de oxigênio suficiente para consumir completamente o combustível. Ela possui dois tipos de produto. Ou vai ser o monóxido de carbono ou vai ser o carbono da forma de fuligem. Ambas substâncias são super tóxicas, né, para a saúde e para o meio ambiente. Na combustão incompleta, há uma liberação de calor menor do que na combustão completa. Aqui a gente tem o exemplo de uma combustão incompleta do etanol. Notem que aqui eu tenho a produção, então, da fuligem e da água. Outro tipo de combustão é a combustão envolvendo substâncias simples. São entalpias de combustão em que, além do oxigênio como comburente, o combustível também é uma substância simples. E a gente vai ter um único produto como formação. Aqui a gente tem a combustão do gás hidrogênio na presença do oxigênio, então o hidrogênio é o combustível e o comburente é o oxigênio, vai formar água como subproduto, como produto. E na combustão do carbono, carbono e oxigênio vai formar o dióxido de carbono. Então, na combustão envolvendo substâncias simples, teremos só um produto. Na completa e na incompleta, dois produtos. Incompleta, menos calor. Completa, mais calor. A entalpia de combustão, então, também conhecida como calor de combustão, é a variação de energia liberada sobre a forma de calor, através da queima de 1 mol de qualquer substância, estando todos os reagentes no estado padrão de temperatura a 25 graus Celsius e a 1 atm. Então, se eu estou falando de combustão, o ΔH vai ser sempre negativo, é uma reação exotérmica que libera calor. É claro que a maioria das combustões você vai precisar iniciar o calor, como a gente já falou, com o fósforo ou com uma ignição elétrica, então você fornece um pouquinho de calor, mas o saldo é uma liberação de calor muito grande, por isso o ΔH é negativo. Agora vamos ver um exercício, é hora de vocês praticarem os conhecimentos. Nessa atividade, nós temos 5 reações e ele pede o seguinte: dentre as equações citadas, tem o ΔH representando ao mesmo tempo calor de formação e calor de combustão. Então, qual das reações apresenta calor de combustão e calor de formação?
Vamos para a correção, então? Eu espero que você tenha conseguido responder a atividade sozinho. Então, olha só. Dentre as equações citadas, tem o ΔH representado ao mesmo tempo o calor de formação e o calor de combustão. Então, a resposta correta vai ser a letra B. Olha só. Na letra B eu tenho o carbono e o oxigênio formando dióxido de carbono e o ΔH é negativo. E na terceira eu também tenho hidrogênio e oxigênio, aqui o comburente, e o ΔH negativo. Nas outras duas eu tenho ΔH positivo. O ΔH positivo não representa reação de combustão, que é a exotérmica. E a primeira, o ΔH é negativo, mas não tem o oxigênio como comburente. Então, a nossa resposta, letra B, 2 e 3 são as corretas. Agora, mais uma atividade para vocês. Dada a equação abaixo, podemos afirmar que durante a sua ocorrência temos as alternativas. Boa sorte!
Vamos para a correção do nosso exercício? Então, dada a equação abaixo, a gente tem hidrogênio gasoso mais meio de oxigênio formando água líquida. Podemos afirmar que durante a sua ocorrência temos absorção de calor. Para funcionar isso aqui, vai absorver calor ou vai liberar calor? Né? Vamos ter uma liberação de calor. Temos fase gasosa, alta energia, vai ter que liberar para fazer uma fase líquida de menos energia. Liberação do gás oxigênio, não, o produto é água, não tem liberação de oxigênio aqui. Higroscopia é uma palavra que a gente usa para dizer que a substância ela tem atração da umidade do ar. Não é isso que está mostrando aqui, a gente tem a formação de água. Perda de água? Não, muito pelo contrário, estamos formando a água. Então a nossa resposta vai ser letra E, liberação de calor. Esse é o exemplo de combustão, então, de substância simples que a gente viu ali no slide anterior. Agora eu vou fazer um exercício junto com vocês para a gente dar uma olhadinha como que essa ideia de entalpia de combustão é cobrada nos exercícios do livro didático e no vestibular. Então, olha só. Sabendo que as entalpias de formação para o monóxido de carbono e para o dióxido de carbono são, respectivamente, menos 110,5 kJ e menos 393,5 kJ/mol, determine a classificação e o valor da variação de entalpia para uma reação de combustão do monóxido de carbono. Então, primeira parte é a gente escrever a reação e balancear. Então, a gente vai falar sobre monóxido de carbono e vamos mostrar a equação de combustão dele. Então, CO mais o oxigênio formando CO2. Para dar certo o meu balanceamento, eu vou precisar de meio, né? Para dar certo aqui o balanceamento da nossa situação aqui, porque eu tenho 3 oxigênios desse lado e só 2 do outro lado lá, então eu vou precisar desse meio aqui e a gente costuma usar 1 dividido por 2 em vez de 0,5 no coeficiente estequiométrico. Já tivemos essa aula, não é, pessoal? Segundo passo, utilizar a equação de variação de entalpia multiplicando os valores da entalpia informados no exercício pelo coeficiente do balanceamento. Então, olha só, eu tenho qual é o produto e qual é o reagente lá na minha reação. Dentro do texto, ele me informou os valores, tá? Então, o CO menos 393,5 é o produto menos os 2 reagentes, que é o oxigênio e o CO. Então, o CO é menos 110,5 e o oxigênio, como é substância simples, a entalpia dele vai ser 0. Informações que nós aprendemos na aula passada. Tá? Fazendo essa continha aqui, 0,5 vezes 0, 0, essa parte cai fora. Regrinha de sinal lá da matemática, menos com menos mais, então eu vou ter menos 393,5 com mais 110,5, o valor da variação de entalpia para a combustão do monóxido de carbono vai ser menos 283 kJ/mol. Agora é a vez de vocês tentarem um exercício como esse. Atividade 3. O fenol C6H5OH é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e corantes. Sabendo-se que sua combustão total é representada pela equação e que a entalpia de formação do CO2 e do H2O valem, respectivamente, menos 395 kJ/mol e menos 286 kJ/mol a 25 graus Celsius e 1 atm, a entalpia de formação do fenol, também a 25 graus Celsius e 1 atm, em kJ/mol é. Então, ele quer saber qual é a entalpia do fenol. Agora é com vocês.
Vamos corrigir o nosso exercício, então? O fenol C6H5OH é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e corantes. Sabendo-se que sua combustão total é representada pela equação e que as entalpias de formação do CO2, do dióxido de carbono e do H2O, da água, valem respectivamente menos 395 kJ por mol e menos 286 kJ por mol a 25 graus Celsius e 1 atm. A entalpia de formação do fenol a 25 graus Celsius e 1 atm em kJ por mol é igual a. Então o exercício traz para a gente a reação, tá, de combustão, temos o oxigênio, ok? Formando dióxido de carbono e água, combustão completa. Ele traz o valor da variação de entalpia da reação toda, ele traz a entalpia, o calor de formação do dióxido e da água aqui dentro do exercício e ele quer saber qual então é a entalpia do fenol. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro passo sempre é fazer o balanceamento da reação. Então, temos 6 carbonos aqui, precisamos ter 6 carbonos lá do outro lado. Então, coloco 6 aqui. Lembrando que balanceamento é sempre tentativa e erro, ok? Agora, temos 5 hidrogênios aqui, mais um hidrogênio aqui, 6 desse lado. Lá do outro lado, precisamos ter também 6. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Agora, temos que ver como que vai ficar a situação do oxigênio. Então, aqui eu tenho 1 e 2, tenho 3. Mas aqui eu já tinha colocado 6 na frente para balancear o carbono, então 6 vezes 2, 12. 3 vezes 1, que não aparece aqui, eu vou ter mais 3, então 15. Então, nesse caso, 7 vezes 2, 14, mais 1 da outra substância, 15 oxigênios de cada lado e o balanceamento está correto. Se você fez a primeira vez e não deu certo, apaga, começa de novo. Tentativa e erro é o melhor método para fazer o balanceamento da equação. Agora, vou calcular aqui a variação, a entalpia dos produtos. Então, eu vou pegar as minhas substâncias que são produtos, que no caso é o dióxido de carbono e a água, que está para o lado aqui, onde a seta está apontando os produtos. Vou usar os seus coeficientes estequiométricos, 6 para o CO2 e 3 para a água, e colocar os valores que ele me deu no exercício. Então, a entalpia do dióxido de carbono é menos 395 e a da água é menos 286. 6 vezes menos 395 vai dar 2.370 negativo. 3 vezes menos 286 vai dar menos 858. Regrinha de sinal aqui, né? Mais com menos, mais. E aí a gente vai ter a nossa situação aqui, que a entalpia dos produtos vai ser menos 3.228 kJ por mol. Agora, eu vou fazer a minha regrinha aqui para saber qual é o valor da entalpia dos reagentes. Já temos os produtos, vamos calcular agora a variação dos reagentes. Quem são os reagentes? O fenol e o oxigênio. Então, o fenol é o que eu quero descobrir no final da história, não tenho ali no exercício, e a pergunta é qual é a entalpia do fenol. E vou colocar o valor da entalpia do oxigênio multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico, que é o 7. Como o oxigênio é uma substância simples, a sua entalpia é 0. Tá? Então, 7 vezes 0, 0. O que eu tenho aqui é que a entalpia dos reagentes vai ser igual ao valor da entalpia do fenol. Então, nós vamos substituir na nossa equação da variação da entalpia o que está como HR como H do fenol. Então, vai ficar assim. ΔH, a variação da entalpia, é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A entalpia dos produtos que a gente descobriu, menos 3.228. Qual é a entalpia dos reagentes? Representada aqui pela entalpia do fenol, que é o C6H5OH. E o ΔH da reação é menos 3.054, que é o valor que está lá no exercício, no finalzinho da equação. Troco de lugar aqui o valor da entalpia com o ΔH, respeito, né, a mudança de sinal, que era negativo, passa lá para o outro lado positivo. Então, eu vou ter menos 3.228 com mais 3.054, o valor
da entalpia do fenol vai ser menos 174 kJ por mol, e essa é a resposta do nosso exercício 3. Vamos agora para a atividade 4. Calcule o valor da entalpia de combustão de 1 mol de benzeno, C6H6, sabendo que ele apresenta entalpia de formação no estado líquido igual a mais 49 kJ por mol e que o CO2 gasoso apresenta menos 394 kJ por mol e que o valor da entalpia da água líquida é menos 286 kJ por mol. Então, ele quer saber qual é o valor da entalpia de combustão de 1 mol do benzeno. Agora é a vez de vocês.
Vamos então corrigir o último exercício da aula de hoje. Vamos lá. Atividade 4. Calcule o valor da entalpia de combustão de 1 mol de benzeno, C6H6, sabendo que ele apresenta a entalpia de formação no estado líquido igual a mais 49 kJ por mol e que o CO2 gasoso apresenta menos 394 kJ por mol e que o valor da água líquida é de menos 286 kJ por mol. Então o exercício quer saber o que? O valor da entalpia de combustão do benzeno e ele já trouxe para a gente a equação balanceada. Vale uma conferência para sempre a gente estar treinando a estequiometria. Então vamos lá. 6 carbonos eu tenho desse lado, vou precisar de 6 lá do outro lado. 6 hidrogênios eu tenho aqui, vou precisar de 6 do outro lado. Como aqui é H2, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Agora eu tenho que ver como que vai ficar a situação do oxigênio que está sozinho aqui na substância. Então aqui eu tenho 6 vezes 2, 12 oxigênios, mais 3, 15. Como é um número que tem uma divisão com vírgula, a gente usa 15 dividido por 2, então, o coeficiente estequiométrico do oxigênio. Agora vamos lá. Primeiro passo, então, calcular a variação, calcular a entalpia dos produtos. Então, eu vou usar o valor que ele me deu dentro do exercício, lembrando sempre de colocar o coeficiente estequiométrico de cada um. Então, quem são os produtos dessa reação? São o CO2 e a água. Então, o CO2 tem menos 394 de entalpia, vezes 6, porque o coeficiente dele ali é 6, e a água tem menos 286 e o coeficiente dela é 3. Esses valores estão dentro do exercício. Então, 6 vezes menos 394 dá menos 2.364. 3 vezes menos 286 dá 858. Mais com menos, menos, respeitando a regra de sinal. Então, menos 2.364 com menos 858 vai dar menos 3.222 kJ por mol, o valor de entalpia dos produtos. Agora eu vou calcular o valor de entalpia dos reagentes. Quem são os reagentes? É o fenol e o oxigênio. Então, o fenol ele me disse ali no exercício que é 49 a entalpia, o coeficiente estequiométrico é 1 e o oxigênio, o coeficiente estequiométrico é 15 dividido por 2, mas como a gente já sabe que o oxigênio é uma substância simples, então o valor dele é 0. Nesse caso, mais 49 com mais 0 vai dar mais 49. Agora, então, a gente vai fazer o cálculo da variação de entalpia dos produtos com os reagentes. E aí eu vou descobrir qual é o valor da entalpia de combustão do benzeno, que é o que ele pede no nosso exercício. Então vamos lá. Cálculo que a gente fez ali da entalpia dos produtos, menos 3.222, menos os reagentes, 49, que é o que a gente descobriu. Respeitando a regra do sinal aqui, o valor da entalpia da combustão do benzeno vai ser 3.271 kJ por mol, é o resultado final do nosso exercício. Vamos fazer um resuminho das coisas que aprendemos na aula de hoje. Então, hoje nós falamos sobre reação de combustão, que é aquela onde a gente sempre vai ter um combustível e um comburente. Quando ela for uma combustão do tipo completa, vai ter a formação de CO2 e água. Quando ela for incompleta, vai ter a formação de fuligem ou de monóxido de carbono, que é o CO, e aí combustão incompleta tem menos energia do que a completa, e quando a combustão é envolvendo só substâncias simples, eu vou ter como produto uma única só substância. Aprendemos então calcular a entalpia de combustão e fizemos exercícios sobre isso, além de ter visto uma experiência onde acontece uma combustão sem faísca. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.